De volta com o Jornal Integração e hoje é dia do quadro O Assunto é Nutrição e aqui comigo a nutricionista Aline Medeiros. E hoje nós vamos falar, claro, tá tendo aí esse assunto ao longo da semana toda e nada melhor do que a gente também abordar isso aqui no quadro O Assunto é Nutrição, que é a forte onda de calor que você viu aí agora há pouco a Defesa Civil chamando a atenção para isso. Bom, e durante o calor é comum a gente deixar de se alimentar, não dar tanta fome, justamente por conta do cansaço e do calorão que está fazendo. Bom, Aline, mais uma vez, obrigado pela sua presença e comenta pra gente, né, qual que é a importância de, nesse momento, a nutrição estar ali, as pessoas estarem atentas quanto à nutrição, principalmente nessa época onde está fazendo aí máximas acima dos 35, 36 e por aí vai. Muito obrigada, Henrique, pelo convite de estar aqui mais uma vez e vamos falar sobre esse assunto que todos estão sendo afetados, né, que é o calor extremo que a gente está passando. E realmente a alimentação nesse período, ela é muito importante, por mais que muitas pessoas perdem o apetite nesse momento, né, nesses calores extremos a gente não tem tanto apetite mesmo, mas a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente já tem uma falta de energia por causa do calor mesmo, né? E se a gente não se alimenta, a gente fica cada vez mais sem energia, cada vez mais fraco e isso não é bom. Então a gente tem que manter a alimentação adequada e fazer escolhas de alimentos mais propícios para esse momento, né? E quais são esses alimentos? Tem algum alimento que neste momento traz mais nutrição para o corpo e ao mesmo tempo refrescância? Então, em primeiro lugar, acho que a água, né? A gente tem que lembrar da água em todos os momentos aí do dia, manter uma boa hidratação, porque ela é importante aí para várias funções do nosso organismo e agora mais do que nunca a gente precisa dar essa atenção a ela. Então, tomar aí 3 litros de água ao dia, né? Nesse calor está sendo fácil bater essa meta. E optar também por alimentos que são mais leves, né? Para não pesar ali tanto o estômago, ficar com aquela fadiga no dia a dia. A gente já está sentindo isso por causa do calor, né? Então vamos evitar alimentos pesados. Então vamos dar preferência aí a sucos, né? A gente pode pegar aí, fazer sucos de frutas, suco das próprias verduras, né? A gente consegue incluir aí, por exemplo, um suco de couve com abacaxi, um gengibre, fica refrescante, fica gostoso. A gente pode incluir também água de coco, né? Chás gelados, as próprias frutas mesmo, as frutas geladas, né? A melancia, que tem um teor mais alto de água, né? Frutas em geral, a gente está na época de, assim, a época de manga ainda demora um pouco, é dezembro, mas a gente já vê muitas mangas aí, né? Até mesmo as do mercado, né? A gente pode fazer uso dela. Uma dica boa também é deixar a fruta congelada, fazer tipo um sorvetinho, bate ela ali no processador, faz um sorvetinho, coloca um iogurte, fica gostoso. O iogurte também é mais refrescante. Então a gente tem várias opções saudáveis para estar incluindo aí no dia a dia que ajuda, né? Aí nesse calor. Agora, Aline, a gente tem nessa época também os vilões, né? Muitas pessoas amam, né? Como eu, adoro um sorvete, principalmente aí se for um sorvete de chocolate, né? Com baunilha e tudo mais, mas é um grande vilão se caso a gente fosse alimentar dele todos os dias, né? Eu conheço gente que todo dia vai trabalhar, passa na sorveteria, vai ali tomando um milkshake e tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, com certeza. Essa questão, realmente, todo mundo já quer algo para se refrescar, né? O ideal é sempre ir pelo lado mais saudável, né? Com essas opções que eu dei, acredito que seja bastante válido. E evitar ao máximo dos sorvetes, dos milkshakes, porque tem alto teor de açúcar. A pessoa já está ali cansada por causa desse calor. Ainda coloca muito açúcar ali para dentro do organismo, vai ficar cada vez mais fadigado e com falta de energia, porque o próprio açúcar tira essa energia da gente, né? Então, se a pessoa optar aí por exemplo, os sucos mesmo que eu dei o exemplo, as frutas, uma salada fria, né? Vai ter muito mais energia, mais disposição aí para ir no dia a dia do que esses alimentos que não vão favorecer tanto nessa questão. E sem contar também que tem aquelas opções de sorvetes que são menos calóricos, né? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem muitas opções, né? É bom sempre a gente analisar as tabelas nutricionais para ver se realmente são saudáveis, né? As tabelas nutricionais e as listas de ingredientes. E a gente pode até mesmo fazer o próprio sorvetinho em casa, que é bem fácil de fazer, né?
Agora, muitas pessoas, Aline, por conta dessa falta de apetite, acabam deixando de, às vezes, almoçar, ou então come só ali um misto na hora do almoço, ou então à noite também não faz uma refeição tão caprichada assim. Quais são os malefícios das pessoas não terem aí uma rotina de alimentação nesta época de altas temperaturas? Então, a gente precisa tomar cuidado porque todos os dias isso pode causar aí um malefício para essa pessoa, uma desnutrição, né? A gente precisa dos nutrientes para a gente manter o nosso organismo em bom funcionamento, então a gente precisa se alimentar, né, dos nutrientes corretos, dos nutrientes que a gente necessita para ter esse bom funcionamento do organismo. Então, por isso é importante sempre estar se alimentando, por mais que esteja difícil, pelo menos as grandes refeições, café da manhã, o almoço, o jantar, né? Fazer ali direitinho, optar por uma salada mais fria, mais saborosa, né? E nas refeições intermediárias optar por esses lanches mais práticos, mais rápidos, mais leves, né? Para ajudar aí nessa refrescância. Vale lembrar também que na hora que você fala de hidratação, muitas pessoas aí compram sucos de polpa, né? Aqueles sucos de caixinha que vende aí no mercado, a questão do refrigerante também. Então são outros vilões que podem aparecer nesta época do ano e que causam muito prejuízo à saúde, né? Sim, com certeza. A gente precisa realmente evitar esses alimentos porque eles não vão favorecer a nossa saúde, né? A longo prazo pode acontecer aí o aparecimento de vários tipos de doenças causadas pelo excesso de aditivos, de açúcar e sódio desses alimentos industrializados. Então a gente precisa tomar cuidado com eles, né? E optar sempre pelos mais naturais possíveis. Nessa questão da hidratação também vale ressaltar que nada substitui a água. Então, não adianta, por exemplo, tomar uma água de coco, um suco e achar que está batendo os níveis da água ali, que não estão. A gente precisa tomar ali a quantidade de água ideal, né? Aí pelo menos uns 3 litros ao dia, sem substituir ela por uma outra opção. Ok, Aline, nosso tempo está acabando. Quem quiser saber mais informações ou então marcar uma consulta com você, como que pode fazer? Então, pode me enviar uma mensagem pelo WhatsApp, que é 379-99430370, ou então pelo Instagram, que é @nutri.alinemedeiros. Tá certo, então, Aline, obrigado mais uma vez. Até daqui 15 dias em mais um assunto é nutrição. O Jornal Integração vai para um rápido intervalo. Já já eu estou de volta com mais informações para você. Até já.